Pai Celestial, nós te rendemos graças pela vida que o Senhor nos concedeu nessa manhã. E nós também gostaríamos de rogar que o Senhor venha vivificar a nossa vida espiritual também. E nos conceda a tua presença através do teu Espírito. Também pedimos que o Senhor envie os teus santos anjos para cá para nos proteger de qualquer influência dos anjos maus. E nós pedimos uma bênção toda especial para esse dia de programação, que nós venhamos a crescer em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Sofonias capítulo 3. Vamos lá rapidamente, Sofonias capítulo 3. Nós estamos estudando sobre a igreja remanescente, a última geração, 144.000. E nós estamos vendo as características dos 144.000 no livro de Tiago. E Tiago está apresentando de uma forma prática essas características de como nós podemos adquiri-las. Mas eu gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês sobre uma das características dos 144.000 no livro de Sofonias, no capítulo 3, ok? E a partir do verso 13. Na verdade, só o verso 13 que nós vamos ler diz assim: o remanescente de Israel, ou seja, o restante de Israel, da igreja adventista do sétimo dia. Qual é a característica deles? Aqui dá 3 características. Característica número 1, não cometerá iniquidade, né? Vitória sobre o pecado. Característica número 2, nem proferirá mentira. Característica número 3, e na sua boca não se achará língua enganosa. Então nós vemos que de 3 características da igreja remanescente, 2 delas têm a ver com a língua ou com a boca. Na sua boca não se achou engano. Não tem uma língua enganosa, não proferirá mentira. Agora, vamos comigo ao Apocalipse capítulo 14, é uma pequena revisão que estamos fazendo. Apocalipse capítulo 14, e o versículo 5 vai mostrar para nós que este remanescente é os 144.000, como nós podemos ver no contexto do capítulo, mas vai dar mais características sobre os 144.000 que são semelhantes à de Sofonias capítulo 3, verso 12. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 14, verso 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A Bíblia dá 5 características da igreja remanescente, até agora nesses versos que nós vimos. Sendo que das 5 características, 3 delas têm a ver com a língua ou com a boca. Lá diz que eles não proferem mentira, não têm uma língua enganosa. Aqui diz que engano não se achou na sua boca. E essas características da língua está conectada ou associada com a vitória sobre o pecado. Sim ou não? Porque lá diz que eles não cometeriam iniquidade. E aqui diz que eles são irrepreensíveis. A Bíblia apresenta como se fosse que a vitória sobre o pecado está conectado com ter uma boca que não fala engano, que não mente. E eu gostaria de levá-los agora a Tiago capítulo 3, entrando no livro que nós estamos estudando, e ver o porquê que a Bíblia conecta a vitória sobre o pecado, o amadurecimento do caráter, com a nossa boca ou com a nossa língua. Porque se nós quisermos fazer parte da última geração, uma coisa eu sei: na nossa boca não pode se achar o quê? Uma língua enganosa, ok? Não podemos proferir mentira. E vamos ver o porquê que a Bíblia conecta a perfeição de caráter com a nossa boca ou a nossa língua. Tiago capítulo 3 e o verso 2, note o que diz. A Bíblia diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é considerado homem o quê? É perfeito e poderoso para também, qual é a próxima palavra?
refrear todo o corpo. Vocês conseguiram notar o porquê que a língua, ou a boca, ou as palavras está associado à perfeição de caráter? Porque aquele que não erra em palavras, ele consegue refrear todo o seu corpo. Então, quando nós conseguimos dominar a nossa língua, a nossa boca, as nossas palavras, nós conseguimos dominar o corpo inteiro, ou seja, a boca e a língua está associado com domínio próprio. E é isso que é necessário para nós conseguirmos ter vitória sobre o pecado, adquirirmos domínio próprio. Ok, vamos nos aprofundar um pouco mais. Veja só o versículo 7 e o versículo 8, e veja se não está falando sobre o domínio próprio. Verso 7 e o verso 8 de Tiago, capítulo 3, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi, qual é a próxima palavra? Domada ou dominada pela natureza humana. E aí o verso 8 diz, mas nenhum homem pode fazer o quê? Domar a língua. Esse verso tira a nossa esperança. Porque no verso 2 disse que o homem que não erra em palavra é um homem perfeito. Dando a entender que para nós atingirmos a perfeição de caráter, temos que ter domínio sobre as nossas palavras, a nossa língua. Só que o verso 8 vai adiante em dizer que o homem não consegue dominar o quê? A sua língua. O verso nos deixa sem esperança, mas nós sabemos que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Existe esperança na Bíblia. De outra forma, Tiago não estaria escrevendo sobre esse problema. Ele não estaria simplesmente apresentando o problema e dizer, nós homens temos esse problema e vamos continuar com eles, porque nós vamos ver que isto não deveria ser dessa forma. Ele está apontando que este domínio próprio não pode depender simplesmente das nossas próprias forças, mas devemos contar com a ajuda de Deus para dominar a nossa língua, refrear a nossa língua. Olha só, vamos entrar agora no versículo 9. Olha o que diz. Com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Interpreta para mim, com ela, a língua, nós bendizemos a Deus. O que significa bendizer a Deus? Dizer bem, que mais? De que forma nós bendizemos a Deus? Através do louvor, que mais? Através da oração, que mais? Através da pregação, que mais? Das conversas que nós temos sobre Deus, dos nossos testemunhos, dos nossos agradecimentos, com a boca nós bendizemos a Deus. Louvado seja Deus por isso. Amém? Mas aí diz que com a mesma boca nós fazemos o que com o nosso companheiro? Nós amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de quem? De Deus. Ou seja, nós bendizemos o Criador e nós amaldiçoamos aquele que foi feito à semelhança do Criador. E o que significa? Interpreta para mim o que significa amaldiçoar o homem. Ok, falar mal, o que mais? Ok, não dar atenção, alguém colocou, mas eu acredito que vai além disso. Ok, fofoca. Exatamente. Vocês já observaram quão feio é a palavra fofoca? Você já se olhou no espelho quando você fala a palavra fofoca? Maldizer o homem, amaldiçoar o homem é fofocar e falar mal. Ok, ensinar falsas doutrinas, nós estamos amaldiçoando o homem, mas aqui está contrastando entre bem dizer a Deus e
amaldiçoar o homem. É um contraste, né? Vamos continuar lendo o versículo. Veja agora, o capítulo. Veja agora o verso 10, o que diz. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Existe esperança nesse verso, sim ou não? Se Tiago diz que não deveria ser desta forma, é porque existe alguma forma de nós não procedermos assim, amém? Mas como ele disse que esta forma de não procedermos assim não está inteiramente à capacidade do homem, isso nos faz entender que existe um Salvador para nós. Para que nós não venhamos bendizer a Deus, dar estudos bíblicos, pregar a verdade presente, louvar a Deus e ao mesmo tempo fazer o que com os irmãos? Falar mal, amaldiçoar, fofocar. Vamos continuar. Ele vai dar um exemplo agora que eu gostaria que vocês raciocinassem comigo. Ele vai fazer algumas perguntas e eu quero que vocês respondam esta pergunta. Vamos ao verso 11 e veja se não existe aqui, se estivermos nessa condição, uma boca enganosa, uma língua enganosa, que nós não podemos ter se quisermos ser parte da última geração. O verso 11 diz, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? O que vocês acham? É possível de um mesmo manancial, mesma mina de água, fonte de água, ter água amargosa, ou seja, água salgada e água doce, água fresca, sim ou não? Isso não é possível. E eu quero que você mantenha em mente essa palavra aqui, amargosa, ok? Eu vou voltar a ela mais tarde, mas lembre-se da palavra amargosa. Olha o verso 12, outra pergunta, eu quero que vocês respondam. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, sim ou não? Quando você vai para uma figueira, você espera colher o que dela? Figo e não azeitona. Dê uma olhada ao verso 12 ainda, dando outro exemplo. Ou videira, figos, é possível ir à videira e colher figos? De forma alguma. Quando nós vamos à videira, nós esperamos colher o quê? Uvas. E aí ele conclui dizendo, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce, ou água fresca. Vamos resumir o que Tiago está tentando nos dizer aqui. Imaginemos uma pessoa que esteja com muita sede. E aí ele encontra uma mina d'água, uma fonte de água, mas ele não tem certeza se aquela água é fresca, é doce. Se ele pode beber ou não. O que ele faria antes de tomar grandes goles daquela água? Ele pegaria lá um copo ou com a mão ele experimentaria só um pouquinho, não é verdade? E ele experimenta aquela água, ele vê que é uma água fresca, uma água doce. E ele se anima, pega a garrafa dele de água, enche a garrafa, e aí ele vai dar aquele gole com toda a vontade, né, para saciar a sua sede. E aí quando ele dá aquele gole, ele descobre que a água era o quê? Salgada. E ele gospe aquela água. E ele fica confuso e prova de novo da fonte e vê que a água era fresca. E aí só para certificar, ele prova novamente e a água é salgada. Assim acontece quando as pessoas se aproximam do cristão, que nós somos fonte de água viva, de água fresca. As pessoas se aproximam de nós porque nós falamos palavras de vida, palavras bondosas, palavras que exaltam o nome de Deus. Elas se aproximam de nós porque elas estão sedentas de ouvir da água da vida. E eles estão se revigorando com aquela água, mas de repente, da mesma boca que procedia a bênção, ele vê saindo o quê? Maldição, falando mal do seu irmão. E aí ele fica confuso, mas, espera aí, não era uma fonte de água doce?
e agora está dando água amarga. E muitas pessoas se afastam do cristianismo pela incoerência da vida dos cristãos. Porque se nós víssemos uma figueira produzindo uvas, certamente nós estaríamos suspeitos daquela figueira, não é verdade? Se nós víssemos uma mina d'água dando água fresca e uma hora dando água salgada, alguma coisa está errada com essa mina. Ela não é confiável. E assim acontece com o cristão que bendiz a Deus, que louva o nome de Deus, prega a palavra de Deus, dá testemunho de Deus, agradece a Deus, conversa sobre Deus, mas ao mesmo tempo ele fala mal do seu irmão, ele fofoca da vida dos seus irmãos. E Tiago diz que isso não deveria ser dessa forma. Se nós nos encontramos em essa situação, e eu digo para vocês, este é um pecado comum na verdade presente. Certamente nós abominamos as músicas dançantes, os esportes, o futebol, abominamos comidas que afetam a nossa saúde, mas a verdade é que se a nossa boca está proferindo bênção e maldição, nós estamos enganando a nós mesmos. A nossa boca está mentindo para nós mesmos. Nós temos uma língua enganosa e quem está sendo enganado somos nós mesmos. Eu gostaria de mostrar 2 citações para os irmãos a respeito da língua e de o que não deveríamos fazer ou o que deveríamos fazer com a nossa língua. Olha só o que diz o Espírito de Profecia. Os cristãos verdadeiros, que tipo de cristão? Verdadeiros. Isso implica que existem cristãos falsos. Não exultarão em expor o quê? Que eles não exultarão? As faltas e deficiências de outros. Não existe alegria, não existe entusiasmo, não existe realmente motivação de pureza no coração do cristão verdadeiro de falar mal. Afastar-se-ão da vileza e deformidade para fixar a mente naquilo que é o quê? Atraente e amável. Para o cristão, todo ato de crítica, toda palavra de censura ou condenação são de que forma? São penosos, ele não se sente confortável ao estar em uma conversa onde o tema da conversa é falar mal de uma pessoa. Ainda que aquela pessoa talvez tenha feito por merecer. Expor as deficiências de caráter, as limitações das pessoas. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 96. Uma citação a mais, antes de voltarmos ao livro de Tiago. A maledicência, ou seja, o falar mal, é uma dupla, o quê? Maldição, né? Como nós vimos aqui, né? É o amaldiçoar, né? Tanto a vida do meu próximo como a minha própria vida. Que recai mais pesadamente sobre quem que cai mais pesadamente a maldição? Sobre quem fala do que sobre quem ouve. Quão miserável é o que fala o mal? Ele é um estranho à verdadeira felicidade. A pessoa por vezes é infeliz e nem mesmo sabe o porquê. A verdade é que o hábito dele de fofocar, falar mal da vida dos outros, é o que o torna infeliz, desgostoso. Vamos a Tiago capítulo 3, e o verso 13 e 14. A verdade é que do verso 13 ao verso 18, o restante do capítulo, ele vai falar sobre 2 tipos de sabedoria. 2 tipos de quê que eu falei? Sabedoria, e ele vai contrastá-las. Veja só, vamos iniciar no verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Agora eu lanço a pergunta para os irmãos. Será que Tiago está mudando de tópico? Ele estava falando da língua,
de bendizer a Deus e não maldizer o nosso próximo. E agora ele vai falar sobre um outro tópico? Não, de forma alguma. Ele vai continuar a explorar este tema que ele está falando, mas, no entanto, é necessário nós adquirirmos sabedoria. E essa sabedoria, ela é manifestada quando nós temos mansidão. Olha o verso 14. Lembra da palavrinha que eu pedi para vocês se lembrarem? Qual era a palavra? Você se lembra? Amargosa, né? Veja só o verso 14. Mas se tendes o quê? Amarga inveja. Amarga inveja é a motivação do que nós proferimos a maledicência e a fofoca. Se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, ou seja, não ache que tudo está bem. É isso que ele está dizendo. Se no nosso coração existe amargura, e talvez nós nem mesmo sabemos, mas quando nós proferimos maledicência, fofocas, é porque existe amargura no nosso coração. E quando existe amargura no coração, nós não podemos nos gloriar achando que eu estou bem, eu sou cristão, está tudo bem, eu creio na vitória sobre o pecado, eu creio na reforma de saúde, e aí eu me glorio quando na verdade tem amargura no coração. Eu estou sendo uma fonte de água amargosa. E aí ele conclui o verso 14 dizendo, nem, qual é a próxima palavra? Mentais contra a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Quando nós temos uma língua que fala mal do próximo, nós estamos tendo uma língua que profere o quê? Mentira. Esta mentira é contra quem? Jesus Cristo. Nós estamos dizendo para Jesus que somos seguidores deles, quando na realidade nós não somos. Talvez o mal que nós estamos proferindo do próximo seja verdade. Eu acho difícil alguém fofocar e dizer 100% a verdade, sem quebrar os 10 mandamentos. Mas vamos supor que alguém está ali falando mal do próximo, mas ele está dizendo 100% a verdade. Mas ainda assim não deveria ser dessa forma. E ele está mentindo contra a verdade. Lembra a característica da igreja remanescente? Na sua boca não se achou engano. Não proferirá mentira. E por vezes, da boca do cristão proferir mentira, ter uma língua enganosa, vai muito mais além de dizer um fato verdadeiro ou falso. Mas sim, a nossa atitude, a nossa motivação, quem nós estamos servindo. Muito bem, eu gostaria de ver alguns versículos. Na verdade, vamos concluir aqui Tiago, capítulo 3. Dê uma olhada o que diz no verso 15. Quando a Bíblia diz essa, está se referindo a quê? Essa amarga inveja aí, né? Esse sentimento facioso aí de contenda, né? De falar mal, né? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, provém de Satanás. Verso 16, porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, aí que vem a nossa ajuda, porque do homem de si mesmo ele não pode dominar a sua língua. Ele necessita da sabedoria que vem do alto. Você consegue ver a conexão da primeira sessão do capítulo para a segunda, quando ele fala sobre a sabedoria? Está nos ajudando a recorrer à ajuda para dominar a língua. Precisamos da sabedoria que vem do alto. Continuando o verso 17. Ela é primeiramente pura, depois pacífica. Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Continuando.
moderada, tratável, cheia de misericórdia, né, para com o erro do próximo, né? Sempre considerando, atribuindo as melhores intenções. Isso que significa ter misericórdia neste contexto. E de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Na frente é uma forma, por detrás é de outra forma. Isso é hipocrisia, é mentir contra a verdade. Ora, verso 18, o fruto da justiça semeia-se de que forma? Na paz, para os que exercitam a paz. Esse verso me faz lembrar do nosso verso de memorização que nós vamos fazer no final. Dê uma olhada em Tiago capítulo 1 e o verso 20. Deus deseja um povo manso, humilde, misericordioso para com o próximo. Pacificador. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A forma de nós manifestarmos a justiça de Deus é através de sermos pacificadores. Agora, eu gostaria de abrir um parênteses. Existem ocasiões da qual é necessário nós dizermos verdades e ainda assim não estamos infringindo o que nós estamos estudando aqui essa manhã. Por exemplo, suponhamos que nós estamos em uma comissão e ali existe um nome que foi apontado para uma certa função, uma função de confiança, e você sabe que aquela pessoa, alguma vez na vida, talvez ainda quando era cristão, por assim dizer, ele não agiu de honestidade. Ou ele não age de honestidade nos seus negócios. E aí o que você faria naquela reunião, quando é apontado tal nome? Você diz, eu não posso falar mal, mas se eu falar a verdade, eu vou estar falando mal. E aí, como nós deveríamos agir? Nós falamos ou não falamos? O que vocês acham? Depende da maneira como nós falamos, depende da quantidade de informação que nós damos, se é necessário ou não. E depende da motivação, e eu até diria do entusiasmo que nós falamos mal do próximo. Meus irmãos, quando nós nos colocamos em situação que se torna necessário dar uma referência, ou realmente aconselhar uma pessoa, toma cuidado ao andar com tal pessoa, nós devemos orar muito para Deus para nós não pecarmos. Muita oração, por favor, Senhor, será que eu falo? E se eu falo, de que maneira, o tom da minha voz e a quantidade de informação é necessário eu expor essa pessoa deste nível? Ou será que eu posso abreviar o máximo possível e transmitir o necessário para uma decisão, para um conselho? Nós temos que considerar isso, irmãos. De outra forma, nós vamos permitir a amargura, aquele espírito facioso. Irmãos, é quase impossível nós não sermos contaminados quando alguém fala mal de alguém. Ok? É quase impossível. Às vezes você nem conheceu o indivíduo, alguém já chega para você e diz, fulano de tal é assim. E por mais que você queira, quando você vê o indivíduo vendo, você volta aquelas palavras na sua mente. Devemos tomar cuidado com essas coisas. Vamos a Provérbios capítulo 18. Nós vamos ver alguns versos que vai falar sobre a boca e a língua do cristão. Provérbios capítulo 18, do verso 6 ao verso 8. Quando chegarem lá, digam amém. Ok, Provérbios 18, verso 6 a verso 8. A Bíblia diz, os lábios do tolo entram na contenda,
e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro, do fofoqueiro, são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre, ou seja, ela contamina aquele que está ouvindo essas palavras. E diz que é um doce bocado. Um alimento doce, geralmente, ele é atraente ao nosso paladar, é gostoso ouvir falar mal do próximo. Nós devemos ter cuidado com isso, irmãos. Vocês já perceberam que programas de televisão que têm sucesso, geralmente é aqueles tipos de programas que mostram, a desgraça do povo, que mostra aí tudo de ruim que acontece com o povo gosta de ouvir falar mal do próximo. A natureza humana caída, ela se regozija com isso. Olha só, Provérbios capítulo 31 e o verso 26, falando da mulher virtuosa, logicamente podemos aplicar para os homens também. Provérbios capítulo 31 e o verso 26, diz assim: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. É desta forma que nós deveríamos falar, bondosamente. Dê uma olhada em Provérbios capítulo 15 e o verso 1. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E Deus nos dê sabedoria para falar com o próximo também. Vamos a Mateus capítulo 12 e o verso 33 em diante. Mateus capítulo 12. Vamos iniciar no verso 33. Jesus aqui falando, ele vai na raiz do problema. Quando alguém está com uma língua enganosa, falando mal, falando besteira, fofocando. Onde está a raiz do problema? Mateus capítulo 12, verso 33 a 35, a Bíblia diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto de que forma? Mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Verso 34, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo, qual é o problema? Maus, lá no coração, Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Lembra que Tiago apresenta o homem que domina a sua língua como um homem perfeito, porque Tiago sabe que as palavras saem da abundância do coração. Se você domina a sua língua, a sua boca, você domina todo o seu coração. Por isso que a perfeição de caráter, a vitória sobre o pecado está associado com o domínio da língua, porque requer o domínio do nosso caráter, dos nossos impulsos, dos nossos sentimentos e pensamentos. Continuando ainda no verso 35, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então é possível ter homens bons. E o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Então o problema aqui está no coração, irmãos. Se nós estamos falando mal dos irmãos, fofocando, o problema está onde? No coração. É aí que vem a nossa esperança. Quem é o médico dos médicos que pode transformar o coração? Se eu, nesta manhã, me encontro como pecador, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Redentor. E eu preciso clamar a Ele: transforma o meu coração, me dê a sabedoria que vem do alto, tira a sabedoria que é terrestre, carnal. Clamar a Deus pela sabedoria do alto diariamente, quando eu me deparo com uma situação que eu tenho que falar do meu próximo.
Olha só o que o Espírito de Profecia diz nessa citação. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 54. Não fale mal de ninguém pela graça de Jesus. Não faça o que agora? Escute o mal de ninguém. Me dê sabedoria, Senhor, quando alguém vem falar mal para mim. Se não haver ouvintes, então nós temos uma parte a desempenhar, não haverá faladores de mal. Se alguém falar mal em sua presença, avisa-o, recusa-se a ouvir. É claro, com mansidão, né? Com sabedoria, com gentileza, devemos se esquivar de ouvir falar mal das pessoas, amém? Como é que nós podemos fazer isso? Simplesmente com Jesus. Comunhão com Cristo, devemos vigiar e orar, porque por vezes somos pegos de surpresa. Mas Jesus nos dá a vitória. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 21. Vamos lá rapidamente a 1 Pedro. Capítulo 2 e o verso 21. Visto que Cristo é a nossa solução, Ele é o nosso Salvador, é o que vai solucionar o problema do domínio da língua do homem. Vamos ver qual foi o exemplo que ele nos deixou. Pois ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo a qual devemos seguir. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 21. Eu quero que você compare o exemplo de Jesus com a última geração, ok? Estão prontos? Vamos lá, verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Que exemplo Cristo deixou? E para que ele deixou esse exemplo? Para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. É a mesma característica da última geração, sim ou não? Não cometeu pecado, ou seja, não comete iniquidade, e na sua boca não se achou engano. Este é o exemplo que ele deixou, e ele pede para que nós sigamos esse exemplo. De que forma Cristo conseguiu realizar isto? Verso 23. O qual, quem é o qual aí? Se refere a quê o qual? Jesus. Quando o injuriavam, não injuriava. É dessa forma que não houve engano na sua boca. Ele dizia que era o Filho de Deus, e ele realmente agia como Filho de Deus. Continuando. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se a quem que ele se entregava? A Deus Pai, aquele que julga justamente. Amém? Este é o exemplo que Cristo nos deixou. Quando alguém falar mal de nós, quando alguém nos provocar, quando alguém vier fofocar, nós devemos recorrer a Deus e entregar todas as coisas a Ele. Me ajuda, Senhor, a ter a sabedoria do alto, para não ter uma língua enganosa. Vamos concluir com Salmos. Salmo 141 e o verso 3. Vamos lá a Salmo. E o verso 3, nós vamos ver aqui uma promessa da qual nós podemos nos apoderar, ok? Salmo 141, verso 3. Se você conseguir de alguma forma marcar este versículo para você memorizar em um momento oportuno, seria muito produtivo. Salmo 141, verso 3. Olha só a oração. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Amém? Essa deveria ser a nossa oração de hoje. Ó Senhor, por favor, coloque uma guarda na minha boca para não escapar maldições. Guarda a porta dos meus lábios. Nosso Pai Celestial, nós descobrimos hoje que uma língua enganosa vai muito mais além do que simplesmente proferir mentiras. E nós queremos, Senhor, que neste momento o Senhor possa limpar, lavar o nosso coração de toda maldição e amargura, espírito facioso, e de todo desejo pecaminoso de falar mal. Ó Senhor, esvazia o nosso coração. E que o Senhor possa nos dar o poder para vencer este pecado.
e que na nossa língua não se ache engano. E eu peço também que o Espírito Santo venha, por favor, nos recordar destas coisas quando nós estivermos em conversas, para que não venhamos nem mesmo permitir o escutar o mal do próximo. E quando for necessário, Senhor, nós em alguma comissão, em algum conselho para nossos filhos, nossos amados, precisarmos advertir uma pessoa, que o Senhor nos dê a sabedoria do alto para falarmos com mansidão somente aquilo que é necessário, para que não venhamos a expor os nossos irmãos que julgamos estar em falta. Ó Senhor, nos dê a vitória, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.